Tem gente que está conformado com uma congregação de 20 crentes. Tem gente que está conformado com um ponto de pregação com 30 crentes. Eu já precisei substituir alguns obreiros, porque de vez em quando a gente tem que chamar um obreiro e a gente tenta mudar a cabeça dele. E quando ele não muda a cabeça, aí a gente tem que mudar o corpo. Tem que mudar a cabeça com o corpo e tudo. Porque não dá para ficar na frente de um trabalho alguém que não tenha visão de crescimento. Quase toda a parábola que Jesus conta, você presta atenção que, só falando de crescimento, a semente é semeada e cresceu, e nasceu e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Quase todas as parábolas enfatizam crescimento. Tem gente que pensa que Jesus só quer qualidade, não quer quantidade. E alguns até pregam isso, dizendo, olha, não se preocupe com números de forma nenhuma, porque Deus só quer qualidade e não quer quantidade. Acontece que a gente olha para a Bíblia e não vê isso. Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver Deus querendo quantidade com qualidade. É isso que Deus quer. Quantidade com qualidade. E aí você olha para o livro de Atos dos Apóstolos e começa com uma reunião com 120, capítulo 2, 1 e 2, 120 aproximadamente. Aí no capítulo 3 a multidão vai para quase 3.000. Nos capítulos 4 e 5 a multidão já está em 5.000. E aí você continua lendo o livro de Atos e a Bíblia vai dizendo, e acrescentava o Senhor, e aumentava o número de discípulos, e a palavra de Deus crescia, e crescia, e crescia, e se multiplicava, e crescia, e se multiplicava. E eu acho interessante o termo da Bíblia, é que não fala só aumentava. A Bíblia diz multiplicava. Por isso foi que a igreja encheu Jerusalém. Por isso foi que a igreja encheu Atenas. Por isso foi que a igreja encheu Corinto. Por isso foi que a igreja encheu Éfeso. A igreja chegou na capital do império, que na época já possuía 1.200.000 habitantes. A igreja chegou lá também, e foi para os romanos que Paulo escreveu, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus, o nosso Deus, ele não quer apenas qualidade, ele quer quantidade com qualidade. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que alguns... são todos. Nós não cremos na expiação limitada. Nós não cremos que Jesus morreu por um pequeno grupo de eleitos, que alguém já determinou aí e diz que já está fatalmente registrado e que é só aquele grupo de eleitos que vai ser salvo. Não, a nossa Bíblia enfatiza cerca de 34 vezes, Jesus morreu por todos, 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 todos. O sacrifício de Jesus pode salvar potencialmente o mundo inteiro. O mundo inteiro. É claro que nem todos querem, nem todos recebem, nem todos abraçam, nem todos creem. Mas a Bíblia diz, todo aquele que crê será salvo. É interessante a gente olhar para a Bíblia e ver que o nosso Deus, nos evangelhos e especialmente no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, a igreja aprende o verdadeiro discipulado, a igreja aprende o segredo. E eu fico preocupado quando alguém se conforma em ter um pequeno grupo de crentes e acha que já é o suficiente. E esquece de conferir a população da cidade. Eu tenho visitado alguns lugares que o pastor está muito conformado. A cidade tem 30.000, 50.000 habitantes e o pastor tem 200 crentes se congregando com ele. Diz, aqui está bom, pastor, já tem 200 crentes. Quantos mil habitantes tem na cidade, pastor? Tem 50.000. Isso quer dizer que para você ter apenas 10% da população, você precisaria de 5.000 pessoas se congregando com você. E aí você vai fazendo as contas, conferindo a população da cidade. É muita gente que precisa ouvir falar de Jesus. É muita gente que precisa saber o que é ser discípulo de Jesus. É muita gente que precisa se tornar um discípulo de Jesus, porque são os discípulos que irão ser arrebatados.